Boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto bem complexo, né? Mas eu prometo que não vou dizer nada difícil de entender, né? Mas vou passar para você qual é a minha visão a respeito das Escrituras, né? Com relação à vinda de Cristo, né? O que acontece, irmãos? Nós sabemos que Cristo vai voltar no fim de tudo, né? Para buscar a igreja, não é isso? Mas nem todas as passagens, na minha visão, né? Nem todas as passagens da Sagrada Escritura, quando falam a respeito da vinda de Cristo, ela fala a respeito do fim de todas as coisas, né? Mas ela fala a respeito também, né? De uma vez em que Cristo passou pela terra em juízo contra Jerusalém e não para buscar os cristãos, né? Então eu creio que os cristãos serão buscados por Cristo no fim dos tempos. Eu creio nisso. Mas eu também creio que Cristo passou pela terra, né? Em juízo contra Jerusalém. Amém? Então, hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né? Em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24. Esse capítulo, né, é muito usado para falar sobre o fim do mundo, né, sobre as perseguições que vão acontecer no fim de todas as coisas. Só que não é isso que o capítulo diz, né? Veja bem, o capítulo fala de muitas coisas que vão acontecer, né? Mas no versículo 34 do capítulo 24 está escrito assim: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas, né? Vou repetir. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas essas coisas, não é isso? Então, Cristo fala a respeito da perseguição dos cristãos, da vinda dos falsos profetas, do esfriamento do amor, né? Da abominação da desolação, né? No lugar santo, dos falsos cristos, né? Da grande tribulação, né? Ele fala assim: logo depois da tribulação daqueles dias, né? Vai se escurecer o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas vão cair do céu, né? Que ele diz, e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, todas as tribos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade, né? Isso que Jesus disse: mandará os seus anjos com poderosas trombetas e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Compreendei isto por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos estão tenros e as folhas brotam, sabeis que está perto o estio, né? Assim também, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Versículo 34. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas, né? Então Jesus disse que as coisas de Mateus capítulo 24, né? Até antes do versículo 34, iam se cumprir todas para aquela geração em que Jesus estava. Não é isso? Então, quando Jesus fala, né? Da perseguição de Mateus capítulo 24, né? Ele diz que isso ia se cumprir para aquela geração. Então, de fato, os cristãos, eles foram perseguidos, né? Foram muito perseguidos naquela época. E, de fato, essa tribulação de Mateus 24
segundo o que Jesus disse, né? Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. Então essa perseguição já aconteceu. E Cristo não fala apenas da perseguição dos falsos profetas e dos falsos cristos que iam se cumprir naquela geração, mas Cristo também fala sobre uma vinda dele, né? Jesus fala assim, né? Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecer-se-á o sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Mandará os seus anjos com poderosas trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu até a outra. Compreendei isto por uma comparação da figueira. Então, Cristo disse que todas essas coisas, né, se cumpririam para aquela geração. E aquela geração de Cristo já passou, né? Então, o que acontece? Cristo, ele passou pela terra, né? Mas ele não passou pela terra para buscar os cristãos, como ele vai vir, né? No fim dos tempos. Mas ele passou pela terra, né? Com majestade e grande glória, né? Em juízo contra Jerusalém por todos os seus crimes, não é isso? Então ele diz, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, não é isso? Então, o que aconteceu? No ano 70, né, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém, né, matou muitos judeus e levou os judeus como escravos, né? Como ele diz, né? Um será levado e outro será deixado, né? Quando ele diz assim, rogai para que não seja a vossa fuga no inverno ou em dia de sábado, porque então será grande a tribulação, como nunca foi desde o princípio do mundo até agora, nem jamais será. Não é isso? Então, Jesus diz, orem para que essa fuga não aconteça no inverno. Por que isso? O que tem a ver o inverno com o fim de todas as coisas? Tem inverno aqui no Ceará? Não. Por quê? Porque isso era uma coisa para aquele local onde eles estavam, não era para o mundo todo. Por isso que Jesus disse, roguem para que isso não aconteça no inverno. Por quê? Porque era uma coisa localizada para aquela região. E outra coisa, se é o fim de todas as coisas, né? Por que adiantaria fugir para os montes? Quando ele diz, quando, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, então os habitantes da Judéia fujam para os montes. Então ele diz, olha, vocês que são habitantes da Judéia, fujam para os montes. Então se é o fim do mundo, se é o arrebatamento, se é o fim de todas as coisas, o que adianta fugir para os montes? Né? O que adiantaria fugir para os montes se é o fim de todas as coisas? Então, fujam para os montes porque haveria, né, em Jerusalém uma invasão, como de fato houve, né? Então é isso. Cristo passou pela terra em juízo contra Jerusalém. E ele disse que isso se cumpriria naquela geração, né? Jesus disse a mesma coisa, né, para os fariseus. Quando ele disse assim, quando os fariseus disseram assim, nós te ordenamos, né, em nome do Deus vivo, ou então em nome do Eterno, né, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou para eles, eu sou, e vocês vão me ver
vindo do céu, né, nas nuvens. Então Jesus profetizou que aqueles fariseus, né, que aqueles homens iriam ver ele vindo. Jesus disse para ele, ó, vocês vão ver eu vindo, né, na glória ao lado do Pai. Mas quando é que Cristo iria vir? Né? Jesus apontou para eles e disse, olha, vocês vão me ver. Vocês vão ver. Apontando para aqueles fariseus, né, que estavam julgando a Cristo. Então, aqueles fariseus viram. Jesus disse que aqueles fariseus iam ver. Então, aquela frase, né, só faz sentido em consonância, né, com o versículo 34 de Mateus 24. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. Então Jesus deixou bem claro que todas aquelas coisas de Mateus 24 iriam se cumprir naquela geração. Naquela geração, né? Irmão Vinícius, tem outra passagem que fala sobre isso? Tem. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 23. Olha só o que Jesus diz. Mateus 10, 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Você sabia que está escrito isso na Bíblia? Jesus disse assim, ó, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus disse para os cristãos da época que eles não terminariam de percorrer cidade de Israel sem que viesse o Filho do Homem. Então Cristo já falou da sua vinda que iria acontecer antes da perseguição de Jerusalém terminar, né? E de fato, hoje em dia, os cristãos vão para Jerusalém, né? E eles não têm que ficar fugindo de cidade em cidade para não serem mortos pelos judeus, né? Eles vão e fazem turismo em Jerusalém. Jesus voltou? Sim e não. Do ponto de vista do juízo contra Jerusalém, ele passou pela terra, né, em juízo contra Jerusalém. Mas ele ainda não veio para buscar a igreja, né? Então Cristo disse em Mateus capítulo 10, versículo 23, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ele diz, olha, vocês não vão terminar de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, né? E em Mateus 24, ele disse, né? Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas, né? Então Cristo, quando Cristo fala sobre aquelas perseguições, sobre os falsos profetas, ele mesmo disse, né, que todas aquelas coisas iriam se cumprir naquela geração. Em Mateus capítulo 10, ele diz que os cristãos não terminariam de fugir de cidade em cidade de Israel sem que viesse o Filho do Homem. Então essa vinda de Cristo, ela não é para buscar a igreja, como ele virá ainda buscar a igreja. Mas essa vinda de Cristo foi para o juízo, né, de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Né? Então, essa vinda de Cristo, como ele disse para os fariseus, ele disse aos fariseus, vocês vão ver o Filho do Homem vindo junto com os anjos. Né? E aconteceu. Mas não para buscar a igreja, e sim em juízo contra Israel. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.